Meu querido James Onig, deixa eu arrumar aqui todo o nosso suporte. Vamos colocar aqui os nossos nomes na tela. Seja bem-vindo. Temos muito o que falar com relação a esse processo que está sendo chamado de crise diplomática entre Brasil e Israel. De fato, se tornou uma crise, mas de uma maneira dramática, artificial, num certo sentido, né, James Onig? Mas, por outro lado, inevitável também, porque quem que vai querer ser amigo de um país com esse governo israelense hoje, né? Me parece que ele continua mais isolado ainda, segue ficando mais isolado ainda. Seja bem-vindo e vamos para a nossa resenha aqui. James Onig conosco. Conde, como vai? Uma boa tarde, né? Um bom dia para quem não almoçou ainda. Conde, é uma situação extremamente complicada, essa construída pela retórica hipócrita do governo israelense. Quando o presidente Lula coloca esta situação clara do que está acontecendo na faixa de Gaza, ele está querendo dizer ao mundo que nós estamos sem forças políticas para a resolução do problema. E, portanto, está acontecendo um processo semelhante a outros que já aconteceram no mundo, com os hereros na África, perpetrados pela Alemanha no começo do século XX, com os armênios, perpetrado pelo governo dos jovens turcos, com os nazistas, que exterminaram milhões e milhões de inocentes, pessoas inocentes na Europa, 6 milhões, e agora está acontecendo com os palestinos. Eu insisto que eles rasgam verbalmente, com as suas palavras, a Convenção de Prevenção do Genocídio. Porque a Convenção diz assim: se você está num conflito, você é o responsável também por prevenir que aconteça um processo genocidário. E Israel está falhando nisso. Esta foi a primeira moção que a África do Sul apresentou no Tribunal de Haia. Então, reclamar da fala de Lula tem dois sentidos, na minha opinião. Jogar cortina de fumaça em tudo isso que está acontecendo, seja o que for, até espionagem, etc. E, além disso, a má vontade política querendo interferir na política interna brasileira ou mesmo promover o desgaste da imagem de Lula, coisa que eles não conseguiram, prova do que aconteceu em escala internacional. Olha, impressionante, e hoje nós temos até uma matéria aqui da CNN dizendo o seguinte: nas redes sociais, Lula reverte repercussão negativa sobre Israel. E ele fez isso com toda a imprensa tradicional brasileira histérica até agora, né, com a fala dele na Etiópia. E eu diria para você o seguinte: acho que isso expressa a falta de credibilidade que a nossa imprensa alcançou com muito esforço, né? Vamos combinar, né, gente? Sem dúvida alguma, Conde, tergiversando as coisas, parcializando as interpretações, dando cara. O que me deixa pé da vida, Conde, desculpa até a expressão, o que me deixa pé da vida é você ver as pessoas querendo academicizar a fala de Lula. Isso é um absurdo. Ah, não, do ponto de vista técnico, não existe a exclusividade do Holocausto. Não é isso que está sendo falado, ele nem usou essa palavra. Ele nem usou a palavra. O que está sendo dito é que está acontecendo uma guerra, vamos dizer que é uma guerra, e que nessa guerra está acontecendo um processo genocidário. Assim como na Segunda Guerra aconteceu, assim como na Primeira Guerra aconteceu, está acontecendo um processo genocidário. Portanto, a gente não pode deixar de falar. E aqui, Conde, eu não gosto de especulação, sabe, Conde? Eu gosto de trabalhar em cima de fatos reais. Mas de vez em quando uma fofoquinha vai bem, né? Eu estou desconfiado, e aí é até triste lembrar disso, de certa forma, mas eu estou desconfiado que Lula, depois da conversa com o Sisi, ele já tinha tudo preparado, lógico. Depois da conversa com o Sisi, ele sentiu que o presidente do Egito não estaria disposto a fazer qualquer tipo de abertura de fronteira para receber uma parte dos refugiados. E aí, então, ele falou: vou tirar essa carta, que é a carta que vai, pelo menos, fazer com que a comunidade internacional reflita sobre o tema e que voltemos a falar com ele
com eles, no caso Israel, com peso. Porque quando ele volta para Addis Abeba, quando ele vai para Addis Abeba para a reunião da União Africana, ele vinha já do Egito, que foi um encontro importantíssimo com um dos nossos principais parceiros africanos, ele já vinha preocupado com o tema. Todo mundo estava notando isso. E quando ele chega na União Africana, faz aquele discurso maravilhoso, histórico, aplaudido, todo mundo emocionado com a coragem e presença de Lula. Então, eu acho que naquele momento que ele sai do Egito, ele percebe que se nada for feito, nós estaremos lavando as mãos para mais um genocídio. E, infelizmente, esse foi mal interpretado por pessoas de má índole que queriam destruir a imagem do Lula. Pessoas mal intencionadas deturparam a fala do Lula, né? Deturparam de uma maneira covarde. Ele realmente não falou em Holocausto, meu Deus, ele falou. E também acho que não foi uma comparação. Aqui, como inclusive pesquisador em linguagem, que é a minha praia linguística, eu acho que precisava de inclusive um parecer forense com relação ao que o Lula disse para evitar esse enquadramento tão equivocado. Agora, você está dizendo que a conversa dele com o Sisi deve ter desencadeado essa necessidade, porque você acha que o Sisi expressou para ele justamente que não iria abrir fronteira? É isso? Que existem pressões... Mas se o Sisi abrisse fronteira, Onig, qual que seria... Por que isso seria bom? No sentido, porque é o seguinte, o governo sionista do Netanyahu, assassino, genocida, quer expulsar os habitantes dali. Conde, você foi no alvo mais uma vez, amigão. O que acontece geopoliticamente é o seguinte, tem que aliviar a pressão das questões humanitárias que estão acontecendo na região de Rafah. Infelizmente, ao deportarem a população do norte para o sul, e deportação é uma das marcas de genocídio, ao deportarem a população do norte para o sul, concentraram milhões de pessoas naquela região, e aquela fronteira reta entre o Egito e a faixa de Gaza tem se transformado num paredão de fuzilamento de seres humanos inocentes. Se você permite que naquela região, pelo menos surjam bolsões humanitários, alivia um pouco a situação. Lógico que isso, de certa forma, favorece a visão extremista de Israel de tirar a população de lá. Mas existiria aí, Conde, uma possibilidade, não tirar todo mundo, porque o Egito não tem condições de absorver 200 e 300 mil, e também não advogo isso, hein, Conde? Não é isso que eu estou advogando. Eu estou dizendo a possibilidade de que houvesse um respiro humanitário em alguns pontos daquela fronteira, e que, assim, ela ficasse mais permeável para permitir a passagem de alimentos, remédios, etc. É como abrir um pouco uma panela de pressão, né? Você dá uma saída de ar, assim, né? Para você poder, pelo menos, respirar e raciocinar. Coisa que Israel não está permitindo que o mundo faça nesse momento. Lamentavelmente, quando eu falo Israel, eu falo o governo de Netanyahu, por favor, a gente, né, para que não se retirem do contexto também as nossas falas. Onig, eu vou aqui para o bate-papo, muitas mensagens aqui, o pessoal está participando muito do programa hoje, eu quero, inclusive, agradecer muito a participação de vocês, né, a qualidade dos comentários que sempre chegam aqui para a gente. Vocês estão convidados a continuar comentando. Temos aqui mais uma jornada interessante com o James Onig nesse 11 News. Regina Líssima está dizendo aqui, anexação do norte de Gaza por Israel atende a interesses de quem? Lá há poço de petróleo e Estados Unidos e Israel já projetam um porto para escoar produção para o Egito. Tem toda a discussão sobre a questão econômica, né, Onig? Hussein Brasil, lei internacional garante o direito de luta armada contra a ocupação. Está lá na resolução 3743 da ONU. Viva o Hamas e a resistência do oeste da Ásia. Obrigado, Hussein. José Carlos Faria, 22 de fevereiro de 2024, data histórica, o dia é o número do Bozo. É o número que ele foi eleito em 2018, né? Do extinto PSL. Hussein Brasil, hoje seria dia de Valdemar pelas costas, Neto. É todo engraçado aqui, Hussein.
Professor, como é que é? Doutor Dino precisa incluir militares. Perde tudo. O Mauro Cid esteve lá, um clube de férias. Thaís Neves, o filme de Costa Gravas chama-se Z1. Muito engraçado. Esse filme é clássico, ganhou vários prêmios, inclusive, né? Hussein, Argentina deporta brasileiros no aeroporto, foi dado pela Sputnik. O Hussein fica nos municiando aqui de notas, informações que vão saindo. Obrigado, Hussein. Lela Queiroz, inhame ralado com... Ai, meu Deus. Eu vou mandar para o Zé de Abreu, viu? O Zé de Abreu tá falando da bursite dele aqui. Inhame ralado sobre a bursite cura. Fala para o Zé, fato, fiz 2 vezes, 3 vezes ao dia do fim de semana. No cotovelo, desapareceu, ela puxa toda a inflamação, míngua. Lela, querida, você tá lendo os comentários, de repente, inhame ralado. Mas é isso, é a mensagem para o Zé que eu vou mandar para ele nesse momento. O James, a crise em si, a violência, truculência com que o embaixador de Israel, que já me disseram aqui, ele não é embaixador, isso aí o Zé de Abreu falou, né? Isso aí é integrante dessa cúpula truculenta israelense sionista que é alçada aos cargos no governo. Mas a coisa foi muito feia, né, o James? Você, sobre essa especulação de cortar relações e tudo mais, eu queria um panorama teu sobre essa situação toda. A imprensa, né, continua fomentando, além do ódio contra o presidente Lula, ela continua fomentando o seguinte, que a chancelaria brasileira quer que os ânimos se acalmem, mas pela resposta que o Mauro Vieira deu, eu não entendi que o Brasil quer que os ânimos se acalmem. O que você acha? Olha, Conde, a primeira coisa, vamos no passo a passo, porque isso é muito interessante. A primeira, pedir retratação para um presidente da República. Isso é uma opinião pública. Ele disse publicamente. Então, essa história de pedir retratação não tem nada a ver. Essa é a primeira questão. Segundo, os embaixadores, e digo aqui, alguns diplomatas de Israel aqui, se comportam como verdadeiros conspiradores, entre eles o embaixador. Almoça com o candidato derrotado, tem encontro em reunião política com o candidato derrotado, conspira, dificulta situações de repatriamento de brasileiros. Então, existe aí, Conde, uma problemática que foi crescendo. Eu vou ser muito sincero, Conde, particularmente, eu sou contra o corte das relações, porque o Netanyahu não vai ficar muito tempo. Mas a situação que ele construiu pode levar, sim, a um congelamento. Talvez uma situação de meio termo, oficialmente não existe, tá, Conde? O que eu estou dizendo é o resfriamento entre os dois lados, e porque isso vai ter que ser reconstruído num novo governo israelense. E a gente tem que torcer, eu sei que é muito difícil, para ser um governo democrático, um governo mais aberto, e porque demora, sabe, Conde, para restabelecer relações, rever os acordos, refazer as coisas que já haviam. É muito importante. Nosso comércio com Israel é muito pequeno, muito pequeno. Ele dá o quê? 0,3, 0,5 do comércio exterior brasileiro. Mas nós temos que manter, porque efetivamente o Brasil precisa desse leque de nações que estejam alinhadas com a nossa economia, que agora já é a 9ª economia do mundo. Então, eu acredito que a repreenda tem que vir, e eu acho que o importante é o governo brasileiro colocar, não vai ter efeito, mas colocar claramente, exigimos a troca dos membros do corpo diplomático que aqui estão. Se vocês exigem retratação, nós exigimos que haja a troca do corpo diplomático, porque esses caras conspiram contra a nossa democracia. E o Lula não tem que se retratar nada, seria nada, profundo. Nada. E nem dizer, tem muita gente especulando que ele teria de falar alguma coisa para o povo de Israel, né? Também é um equívoco, né? Não tem nada a ver. Ele pode falar, se ele quiser, depois, numa entrevista, alguma coisa, dizer, como ele sempre disse, do apreço que ele tem ao povo de Israel, simplesmente. Não tem nada a ver com o tema é muito delicado, né, Conde? O tema é muito delicado. E o Lula teve a sensatez e a inteligência de ir no problema. Ele não mexeu em mais nada. Ele foi no problema. O problema é que estão matando crianças
inocentes e civis. E esse problema precisa ser resolvido, porque abre precedentes daqui para frente, numa necessidade que nós temos de reorganizar a governança global. James Onig aqui no nosso 11 News. Deixa eu trazer o Hussein mais uma vez aqui. Roteiro: Lula vai usar a Assembleia Geral da ONU para democratizar o Conselho de Segurança, aumentando o número de membros e acabando com o veto. Gigante. É isso que o Mauro Vieira não falou exatamente isso na abertura dos trabalhos do G20, mas a gente sabe a posição do governo brasileiro, né? José Carlos Faria: Onig, onisciente e onipresente no YouTube. Onig, onisciente e onipresente. Olha que bonito. Saudações tricolores ao querido torcedor mosqueteiro. Obrigado. Patriotário arrependido, saúda da papuda. Adorei. Zé Carlos. Fantástico. O Zé Carlos, ele saiu de patriotário no carnaval, arrasou. Arrasou. Sensacional. Hussein Brasil: diplomacia sim, tolerar fascista não, expulsar já. Onig, onisciente, onipresente. Vamos falar sobre a visita do Blinken depois do G20. A imprensa tentou de todas as maneiras, a imprensa é partícipe, né, dessa cena política brasileira, a imprensa tem lado, né, é uma coisa tão terrível, a imprensa convencional, e a gente tenta mostrar aqui, enfim, de maneira transparente aquilo que está acontecendo. O Blinken, ele mostrou uma reverência muito grande ao Brasil, fiquei impressionado. Eu não sei, eu queria te ouvir, não vou nem falar nada da minha percepção aqui para você poder ter isenção, né? Eu acho que eles foram até coerentes, sabe, Conde? Porque o Biden e o próprio governo americano, até o Departamento de Estado, têm dado repreendas ao governo de Israel sobre o comportamento das forças israelenses na faixa de Gaza. Então, ele não vai chegar aqui e falar: nós também exigimos que você fale desculpas. Primeiro, que isso está fora de cogitação do ponto de vista diplomático. Segundo, eles estão passando por um momento difícil interno, digamos, até de questionamentos quanto à próxima eleição. Existem não fatos que nós estamos ligados a eles, mas questões geopolíticas maiores, como questões hemisféricas. A gente sabe muito bem que nossa relação com a China, ela cresceu exponencialmente. E os americanos não toleram isso. Os americanos não toleram ter perdido a primazia em vários países da América, como principal parceiro econômico, porque à medida que a parceria econômica cresce, com ligações políticas também cresceram. Nós fazemos parte dos BRICS. Então, é como se fosse um afago de respeito a um país que conquistou uma posição ao longo dos últimos, vamos dizer, de maneira geral, Conde, 35, 40 anos, né, que nós conseguimos, através da redemocratização, passar por essa grande transformação, e essa grande transformação, com percalços no caminho, ela conseguiu trazer o Brasil de volta ao jogo internacional, e neste momento Blinken veio falar com um país protagonista. Por isso essa reverência e esse respeito. Então é importante a gente bater no peito e falar: pô, gente, vamos aplaudir, né, a posição que a gente está tendo. O que o Blinken me passou com as declarações que ele deu, com a linguagem corporal, enfim, com a expressão dele diante do Lula e tudo mais, que são coisas que a gente precisa perceber, né? É que ele respeita o Brasil e muito, né? O Brasil é importante. Ele disse isso literalmente, né? O Brasil é muito importante nessa articulação internacional, né? Para a gente fazer. É impressionante, eu vejo que você fica satisfeito, eu fico também, viu? O Brasil recuperou o respeito, né? Sim, sim. Sim, se jogar para fora, que foi praticamente uma agenda do presidente Lula no primeiro ano de governo, foi necessária, porque nós temos posições a defender, Conde. Nós somos a nona economia do mundo. E isso só se defende com uma diplomacia engajada nos temas internacionais. As pessoas acham que é turismo, as pessoas acham que é frescura. Não, você está em todos os fóruns, conversando com todos os parceiros, correndo para lá e para cá, é para garantir nossas posições num mundo onde a economia ainda é muito importante. E nós temos essas posições para defender, apesar de nossa matriz econômica ter os seus problemas internos, nós precisamos reindustrializar o país, temos uma série de tarefas a cumprir. Mas a posição que nós temos hoje nos obriga a estar atentos para o mundo que vai vir aí.
E o Blinken, ele pediu audiência com o presidente Lula, seria uma audiência de 1 hora, o Lula atendeu gentilmente, né? Porque o secretário de Estado não, ele não, o similar dele, né, não é presidente da República, evidentemente, a não ser quando, né, ele circula pelos países que têm menos respeitabilidade, lamentavelmente, eles botam o presidente para falar com o secretário de Estado. Mas eu fiquei realmente impressionado com essas cenas e a conversa se estendeu. Eu não estou aqui dizendo que o Blinken é uma pessoa encantadora, né? Eu estou dizendo simplesmente que ele representa o governo dos Estados Unidos e que costuma ser truculento também em alguns momentos. O G20, discurso do Mauro Vieira, claro que você viu e claro que você deve ter também ficado, enfim, pelo menos atento, né? Porque coisas ali que não costumam ser ditas na cena internacional. O Brasil se colocando como o indutor de uma nova governança global. Exato. Fala para a gente um pouquinho sobre o Mauro Vieira e sobre o G20 no Brasil. A afirmação de que nós não toleraremos, numa nova ordem internacional, numa nova governança global, que as coisas sejam resolvidas por meios militares, é transcendental pelo volume, pelo volume de pessoas de grande importância que estavam envolvidas nessa região. A reunião dos chanceleres, ela mostra a posição do Brasil, que agora lidera o G20, organiza a pauta das reuniões e, portanto, a fala do nosso ministro das Relações Exteriores é a fala de um governo que está comprometido, até o último fio de cabelo, a estabelecer um novo padrão de resolução dos conflitos internacionais. Isto é uma ideia impressionantemente marcada pela experiência que nós tivemos no passado e que agora, com toda a expertise construída pelo Itamaraty, pode ser colocada em prática na medida em que estamos diante do alvorecer, né, de uma nova ordem onde o multilateralismo precisa ser reconstruído. Então, a fala desse ministro, que nos enche de orgulho, é uma fala que mostra a liderança que nós vamos exercer e qual campo nós podemos atuar para solucionar os problemas internacionais. É transcendental o que foi feito ontem. Foi muito incrível bom. Também ver, né, Onig, o quanto a chancelaria internacional, porque foram os secretários de Estado, os chanceleres dos países que participam do G20, que foram convidados para fazer essa reunião de arrumação, né, para o G20, que vai ser realizado em novembro, de fato, a disposição deles também manifestando grande honra de participar de um novo processo liderado pelo Brasil, Sul Global, BRICS, G20, e a nossa imprensa, né, simplesmente passando ao largo de tudo isso, enquanto as coisas mais importantes vão acontecendo, Onig. Conde, eles deixaram de mencionar que a recepção a esses chanceleres, a esses secretários de Estado que estão aqui, elas vão encadear a pauta da próxima reunião do G20 que você estava falando, proposta pelo Brasil, com 3 macroeixos: pobreza e fome, sustentabilidade e transição energética e questões de conflito e governança global. Essas 3 pautas que o Brasil sugeriu foram aclamadas pelos líderes e mostra que abriu-se a porta, Conde. Pode ter sido uma frestinha. Eu costumo dizer isso para os alunos. Gente, a reunião do Rio é uma fresta perto do que ainda precisa ser feito. Mas é uma fresta importante que vai permitir gradualmente a entrada de um ar fresco dentro das relações internacionais. Para isso, nós precisamos continuar atuando de forma contundente, forte, massiva, para que todos os conflitos, pelo menos, passem por um arrefecimento, uma diminuição, e assim a gente consiga construir, como o Hussein falou agora há pouco, né, um novo Conselho de Segurança, uma nova ordem, ainda no sistema onusiano, porque a ONU é a única assembleia que a gente tem. E também deu para perceber que, logo depois dessa crise diplomática artificial criada por uma leitura equivocada da fala do presidente Lula,
nenhum desses integrantes do G20 ousaram contestar ou se manifestar de maneira desrespeitosa sobre o Brasil. Deram até as opiniões, deram até entrevistas, mas deu para perceber o quanto o Brasil é grande e respeitado, desde que nós, né, resgatamos aqui o povo brasileiro, a nossa democracia. O Paulo Paiva está aqui perguntando, quando Israel diz que Lula é persona não grata, já não houve uma quebra de relações, James O'Neill? Boa pergunta, Paulo. Talvez eu fique um pouco em cima do muro para responder, Conde, porque do ponto de vista legal, eu não saberia quantificar e qualificar essa discussão. Mas quando você classifica uma persona como persona não grata, você está dizendo, em primeiro lugar, que ela não é bem recebida. Então, talvez o vice seja bem recebido. A minha dúvida é essa, entendeu? Se é muito personalizado, que eu acredito que seja, Paulo, a coisa é em cima do Lula pessoa, e não em cima do Estado brasileiro. Pelo Agora, ao menos mesmo é assim tempo, que eu entendo. perfeita explicação, ao mesmo tempo que o Brasil vai aumentando a sua credibilidade e legitimidade internacional, Israel vai perdendo, né? Vai perdendo, perdendo, perdendo. E esse chanceler, quer dizer, é quase um, né? O que esse cara falou? Esse cara não é nada, né? O que eu vou levar a sério? Fazer um Twitter daqueles, com palavras chulas. Peraí, gente, peraí. Isso é inédito, né, o James? Nem republiqueta de banana você tem. Não. Não dá, sabe por quê, Conde? Quando se quebra o protocolo, você descamba e todo mundo perde. É isso que as pessoas têm que entender. Quando se usa linguagem violenta, e isso é importante para o nosso parlamento, para aquela meia dúzia de gente que gosta de arma, que gosta dessas coisas, quando eles usam a linguagem violenta, eles usam uma linguagem que impede o avanço. Eles são reacionários por isso. Porque bota peruquinha, faz dancinha, gritinho. Isso aí não é liberdade de expressão. Isso aí é contra a liberdade de expressão. Gente, a gente está encaminhando aqui para o último bloco do nosso 11 News. Eu quero pedir a todos vocês que deem o like aqui na nossa transmissão, antes de acabar, por favor, né? Para aumentar o nosso alcance aqui dentro do ecossistema progressista democrático do Brasil, para também se inscreverem em nosso canal, por favor. É uma honra muito grande ter vocês aqui participando desse debate tão virtuoso, tão rico, tão transparente, com todas as posições aqui arroladas e comentadas. E para terminar, Nig, eu achei já tão estranho a morte do Navalny, né? Navalny na Rússia, lá no presídio de segurança máxima no Ártico. Aliás, acho que o Bolsonaro podia ir para lá, né, para deixar a gente em paz. Mas tudo bem. Eu achei. Agora, a quem interessa, né, a morte desse cidadão que supostamente é opositor do Putin e que, na verdade, nós sabemos que é uma pessoa complicadíssima, racista, infiltrado, colaborador da CIA, né? Eu acho que interessaria muito mais, não interessaria nada ao Putin esse episódio agora. De qualquer maneira, o mundo está acusando o Putin e ele vai ser, mais uma vez, punido. A Rússia vai ser punida com sanções. Comenta para a gente essa situação. As sanções que você destacou para mim são decorrentes desse processo? Elas aceleraram por causa desse processo, Conde. Me parece que mais 30 ou 40 pessoas russas, são executivos, líderes governamentais, terão suas contas e passaportes ou autorizações para viajar para a Europa cancelados. Além disso, corte de relações comerciais que restam, as poucas com a Rússia também vão ser feitas nesse pacote que vem aí. E no caso do Navalny, a gente precisa entender que as escolhas políticas dele foram as piores possíveis e que ele não tem só o Putin como inimigo. Isso é importante a gente dizer. Navalny, ele começou a sua carreira política como um jovem destemido, lutando por melhores condições, liberdade, vai para Yale estudar lá, fazer o programa de avanços globais que a Universidade de Yale tem, sustentado com becas, com bolsa de estudos da indústria farmacêutica dos Estados Unidos, e quando ele volta, aí sim ele volta com apoio, ou apoio financeiro, ou apoio logístico dos Estados Unidos, e cria uma pauta, cria partido, participa de organizações antiputinistas. Porém, ele ataca também outros grupos
que, lógico, estão na oposição também, mas tem um outro tipo de approach, um outro tipo de aproximação com o governo de Putin. Então, ele tem inimigos entre as máfias russas, ele tem inimigos espalhados pelas outras repúblicas. Então, não é só o Putin que queria a morte dele. Tanto é, Conde, que uma das maiores manifestações de apoiadores dele não aconteceu na Rússia, porque eles saíram de lá, né? Sabe onde aconteceu? Pode ser a coisa mais engraçada. Aconteceu na Armênia. Eles foram para em frente da embaixada russa, os russos que moram na Armênia, que apoiam Navalny, foram para frente da embaixada russa em Erevan, na capital, protestar. Então tem gente que apoia ele nas repúblicas, tem gente que é contra ele. Então não vamos personalizar só no Putin. Concordo contigo. É um opositor. A gente sabe. O currículo do rapaz não é, vamos dizer assim, do Putin não é um currículo de gente que brinca de ursinhos carinhosos, né? Vamos brincar um pouco para levar na leveza, né? Mas a gente sabe muito bem que é difícil o Putin passar batido dessa. Mais uma vez, a Europa vai cair matando. O que me passa a ideia também, no campo da especulação, Conde querido, que esses caras assumiram que a Ucrânia perdeu, né? Se vai aplicar uma maior sanção... né? Se tem que recorrer a isso... Então, é difícil, é difícil. James Onig, 11 News vai chegando ao final. Eu quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. Você quer falar alguma coisa? Posso biscoitar, como diz a garotada? Claro! Então, hoje, gente, se quiser continuar essa discussão, agora às 14h, eu vou estar com o pessoal lá do Sul, da Rede Estação Democracia, dos sindicatos do Sul. A gente vai estar discutindo sobre também a questão palestina. E à noite, Conde, eu recebi um convite que me honra muito, do GGN, o Pedro Júnior, me chamou para participar do Mundo. Eu sei que você e Nassif são amigões, e, portanto, eu vou estar lá no GGN às 21h. Eu vou fazer o programa com o Nassif e vocês vão entrar depois. Olha só. Então, biscoitei, como diz a garotada. Biscoitou total. Esse programa das 2 horas vai ser transmitido, você sabe, o canal, o YouTube? Estação Rede Democracia, no YouTube. Estação Rede Democracia, quem quiser continuar ouvindo esse mestre, esse grande especialista e generoso e amigo, James Onig. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Continuem com a nossa programação também, porque hoje é um dia muito importante, é um dia crítico, né? Tem o depoimento do Bolsonaro e dos outros 13, né, integrantes da quadrilha, e mais o Flávio Dino assumindo a sua cadeira no STF. Nós vamos dar cobertura total a todos esses eventos.